É glorioso demais eu pensar que antes do mundo ser mundo, Deus já tinha planejado a minha existência. Ele já tinha definido as minhas características. Ele já tinha estabelecido um tempo para eu vir ao mundo. Ele já sabia qual a mulher que me traria em sua madre. Ele já conhecia previamente quais seriam as minhas fraquezas, as minhas virtudes. Todo um projeto, todo um propósito, muito antes da minha existência, muito antes de eu ser gerada na madre da minha mãe. Eu já era amada por Ele, amada ao tal ponto dele, como sabia das minhas fraquezas, Ele também já tinha estabelecido para mim um projeto de salvação, porque Ele sabia que eu ia precisar. É grandioso demais nós pensarmos num Deus tão poderoso, esse nosso grandioso Deus. Que está sobre todas as coisas e que nos amou a tal ponto de estabelecer um plano perfeito para nós. Um Deus que é tão superior, tão elevado, que tem um amor tão diferenciado do nosso, esse nosso Jeová Elion. Ele é o nosso grande eu sou. Aí muitas vezes nós nos focamos, não é? Pensando aqui. Então, se ele já tinha estabelecido um plano perfeito para mim, onde é que entra o meu livre-arbítrio? A palavra de Deus diz que os planos deles ninguém pode frustrar, agindo ele quem impedirá. E diz que a vontade dele é perfeita e agradável para a minha vida. Então, se os planos dele ninguém pode frustrar, onde entra o nosso livre-arbítrio? Ao ler o livro de Esther, tem uma coisa que me chama a atenção. O rei, ele estabelece um decreto para a morte do povo judeu. E a palavra diz que o decreto real, ele não pode ser anulado nem mesmo pelo próprio rei. Mas aí, ele diz assim, né, para Mardoqueu e para Esther: eu não posso anular o decreto real, porque um decreto real é uma lei decretada e estabelecida que não pode ser anulada. Mas eu vos dou todo o conhecimento e acesso a todas as ferramentas possíveis para que vocês encontrem uma solução para isso. Oh, aleluia! Esse é o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Porque Deus nos ama a tal ponto
de estabelecer um plano para que nós possamos exercer o nosso livre-arbítrio. Um plano perfeito. Porque como ele estabeleceu lá atrás que o homem teria o livre-arbítrio, ele não queria um escravo. Ele queria alguém que abdicasse da sua liberdade por si mesmo. Então ele fez um decreto real, ele promulgou uma lei que dá o livre-arbítrio ao homem. E agora, com todo o poder que ele tem, com toda a força que ele tem, sendo o ser mais elevado que ele é, esse decreto foi estabelecido e não pode ser anulado. Aí ele nos dá a oportunidade. Aí ele diz, olha, eu já fiz esse decreto, eu não posso anular, mas eu já tenho um plano de salvação para vocês. E a partir desse plano de salvação, vocês podem, por livre e espontânea vontade, optar se vocês vão fazer a minha vontade, que é perfeita e agradável, e receber a recompensa que eu já preparei para aqueles que me forem fiéis e obedientes, para aqueles que são verdadeiramente meus filhos, porque em seu coração vão abrir mão da própria liberdade para estar comigo. Mas vocês também são livres de recusar. O plano perfeito está estabelecido. Eu dei a liberdade na mão do homem para ele escolher. Viver a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, ou fazer suas próprias escolhas. Eu sou o que sou. E está decretado o meu plano perfeito de salvação para vocês, porque eu não quero ninguém comigo. Obrigado. Eu não sou um Deus abusivo. Eu não criei escravos. Eu criei filhos livres. E os meus filhos vão vir até a sua casa, vão regressar à minha casa. Os meus filhos, eles conhecem a minha voz, eles me ouvem. Mas toda criatura é livre de escolha. Eis o plano perfeito de Deus estabelecido. Louvado seja o Senhor, nosso Deus poderoso, nosso Jeová Gimlon, nosso Jeová Rafa, que Ele possa vir nos curando e nos trazendo para perto dEle. Que nós permitamos que Ele seja nosso El Shaddai, nosso Jireh, Elohim. Que nosso espírito possa clamar, Abba, Pai. E o nosso espírito tenha um encontro com Ele. Nós cheguemos todos em casa. Um sábado abençoado. Um sábado debaixo da graça de Deus provedor, porque nós somos livres. Amém.